Agora, no mês de setembro, nós tivemos aí uma série de comemorações dos 80 anos do professor Carlos Chagas Filho. Aproveitando essa data, nós resolvemos discutir um pouco da biofísica no Brasil, já que ela deve tanto ao professor Carlos Chagas Filho, ao ponto de termos na UFRJ o Instituto de Biofísica com o nome de Carlos Chagas Filho. E para discutir, então, a questão da biofísica no Brasil e essa contribuição do professor Carlos Chagas Filho, nada melhor do que contar com a presença do próprio professor Carlos Chagas Filho, que está aqui no estúdio do Tome Ciência, nos dando a honra de debater. E trouxemos também algumas pessoas aqui que vão poder ajudar-nos no desvendar da biofísica no Brasil. Eu vou apresentar para vocês aqui do meu lado direito a Clarissa Damaso, que está fazendo doutorado na área, né, exatamente para ver o que é que move hoje em dia a continuidade desse trabalho iniciado pelo professor Carlos Chagas. À minha esquerda, o Roberto Lente, que é chefe do Departamento de Neurobiologia do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. E o diretor deste instituto, ao lado dele, o Vanderlei de Souza. E eu perguntaria direto ao Vanderlei que desse para a gente a primeira definição, afinal de contas, o que é biofísica? Olha, na realidade é difícil definir biofísica hoje. Quer dizer, talvez na década de 40, quando o professor Carlos Chagas iniciou e criou o Instituto de Biofísica, as definições pudessem ser mais claras. Na realidade, hoje nós estamos mais preocupados com os temas do que propriamente com a definição do que é biofísica, do que é bioquímica, do que é anatomia. Quer dizer, há uma tendência cada vez maior a gente se concentrar em determinado tema e procurar utilizar uma abordagem multidisciplinar. E eu diria que a biofísica de hoje é muito nessa linha. Quer dizer, o Instituto de Biofísica, na realidade, é hoje talvez um dos ou entre os maiores centros biomédicos do país, onde a abordagem é essencialmente multidisciplinar. Eu acho que esse é que explica o êxito do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, que tomou esse princípio desde o seu nascimento, mesmo tendo o nome Instituto de Biofísica. Ali se começou a histologia, a bioquímica, a fisiologia, a farmacologia, quer dizer, tudo das ciências biomédicas se faz hoje dentro do Instituto de Biofísica. Aproveitando ainda esse aspecto, antes de irmos à fundação com o professor Roberto, há aquela tendência, até por fruto do segundo grau, a biologia a gente estuda as coisas lá do homem, a medicina voltada a isso. A física é uma coisa sólida, que em nenhuma maneira se aproxima, talvez, do ser humano, no sentido, né, dos tratamentos da área de saúde. Essa introdução da física e até da química, né, como o Vanderlei se refere hoje, ela representou que pulo, ou que dimensão para o avanço das pesquisas na área da saúde? Bom, o professor Chagas certamente vai se referir ao fato de que o Instituto de Biofísica, antes de ser Instituto de Biofísica, ele era a cadeira de Física Médica da Faculdade de Medicina. Então, eu imagino que naquela ocasião, essa cadeira implicava o emprego de métodos físicos para o estudo das disciplinas médicas, das ciências médicas. Hoje, já como disse o Vanderlei, os métodos físicos são empregados em todas as ciências, na química, na própria física, na matemática, o exemplo dos computadores é típico. Também na biologia, na medicina, isso é muito a ressonância nuclear magnética, a tomografia computadorizada, né? Então, esse emprego de métodos físicos na biologia é uma coisa absolutamente generalizada. E o que caracteriza a biofísica hoje é mais, em particular no caso do estudo de biofísica, é mais a abordagem multidisciplinar dos problemas da biologia do que o emprego dos métodos físicos. Bem, vamos então ao início, professor, agora. O que é que, na verdade, motivou essa criação ou a sua atração por fazer essa fusão da física com a biologia? É uma história comprida e eu não sei se eu posso realmente contá-la toda. Eu, em Manguinhos, Instituto Oswaldo Cruz, naquela ocasião, eu comecei a trabalhar com
Carneiro Felipe, que era um físico-químico e um grande especialista em métodos físicos. E aí fui me aproximando das possibilidades que a utilização de métodos físicos tinham, não só para a medicina, como também para a biologia. Aí, com uma certa dificuldade, e contra o conselho de meu irmão Evandro e o conselho de Walter Cruz, eu me afastei do Instituto e fui para a Faculdade de Medicina, porque eu achava, primeiro, importante para fazer uma carreira científica a presença de alunos. Talvez eu tivesse que fazer, digamos, uma parte aí para lembrar aos espectadores que o professor Carlos Chagas Filho, como o próprio nome diz, filho do Carlos Chagas, que deu o nome à doença e, além de tudo, de ter sido a pessoa que descobriu pela primeira vez, creio que no mundo, né, a doença em todas as suas etapas, desvendou a doença em todas as suas etapas, o mal de Chagas, foi a pessoa que dirigiu, depois de Oswaldo Cruz, o nosso Instituto de Manguinhos, e foi lá, nesse meio, né, da pesquisa científica, que o professor Carlos Chagas Filho começou. Daí essa citação, né, seu irmão Evandro também, que dirigiu essa questão. Vamos retomar, então. E eu fui para a universidade com o objetivo principal era implantar a pesquisa na universidade. Porque nessa ocasião não havia pesquisa na universidade, a não ser certos ensaios que foram feitos de pouca duração. Realmente a pesquisa contumaz, vamos usar um termo que o Manuel Bandeira usava muito, a pesquisa contumaz não existia na universidade. E também introduzir, tanto na universidade, na pesquisa que eu pretendia fazer, como também no Brasil, os métodos novos, físicos, que estavam sendo utilizados e dos quais eu tive conhecimento muito amplo quando viajei, logo depois do concurso, viajei para a Europa, e também pela leitura de artigos nos jornais, etc. E com isso a formação de uma nova geração de biologistas e médicos ou não médicos capazes de lidar com essas novas técnicas que são, e se tornaram cada vez mais, principalmente depois da Segunda Guerra, técnicas, instrumentos formidáveis para o conhecimento dos mecanismos biológicos. Talvez fique fácil, hoje em dia, para quem ouviu até essa colocação que o Roberto Lentes fez, no sentido da tomografia computadorizada, ou seja, existe já uma série de procedimentos na área de saúde que deixam mais fácil o entendimento dessa ligação da física com a biologia. Eu perguntaria se na época, o que eram, na verdade, essas primeiras aproximações? Quer dizer, que física, na verdade, começou a ajudar o maior conhecimento do homem? Bom, inicialmente, o raio-x. Depois, o eletrocardiograma. E depois, o eletroencefalograma. Foram realmente as três linhas pelas quais as técnicas físicas entraram na medicina e, posteriormente, pouco tempo depois, a utilização de radioisótopos. Né? O eletroencefalograma foi, eu creio que foi o que mais recentemente, digo naquela época em que eu entrei, era o mais recente, porque o eletrocardiograma era uma técnica que tinha sido desenvolvida mais ou menos no princípio do século por Eindhoven e que já começava a se fazer no Brasil. A eletrocardiografia no Brasil começa mais ou menos em 1921, ainda antes de eu entrar para a Faculdade de Medicina, como aluno. Mas o eletroencefalograma, não, esse levou realmente muito tempo. Mas a nossa finalidade era desenvolver principalmente as técnicas básicas, para que estas técnicas fossem depois aplicadas. Então, para se fazer eletroencefalografia, ou para se fazer eletrocardiografia, para se aplicar a aplicação de isótopos, a gente tem que conhecer os princípios físicos. E isso deu margem realmente a que se criassem no laboratório núcleos de investigação muito importantes. Eu creio que na eletroencefalografia, por exemplo, nós tínhamos... Era um trabalho difícil, porque
nós não tínhamos ainda as facilidades instrumentais que hoje existem. O Lentz não começou depois da guerra, bem depois da guerra conosco. Ele não se lembrará de uma máquina de determinação de potenciais elétricos que nós tínhamos. Era tão complicado que nós tínhamos uma câmara de Faraday com dupla parede para poder evitar as interferências externas. Aliás, fato curioso, quem fez o primeiro aparelho de captação de potenciais elétricos das células para nós foi o Gustavo Corsão, que era um grande especialista em eletrônica e que eu fui procurado e fez esse aparelho. Era uma época fácil para nós, porque nós tínhamos, nessa ocasião, éramos todos subvencionados, o Instituto era subvencionado pelo Guilherme Gueine, de modo que não tínhamos a burocracia e as complicações que vieram depois. Era mais fácil com o mecenato do que com a verba pública tão limitada como de hoje em dia. O senhor coloca aí essa questão de origem, eu vou botar agora a Clarissa perante um dilema de formação, Clarissa. Hoje em dia nós temos computação, uma série e sofisticada, né, série de informática e de novos elementos para entrosar com o estudo também da biologia e que fazem, você já está fazendo doutorado, né? E na época do professor Carlos Chagas foi uma evolução muito rápida. O professor saiu da faculdade de medicina, já foi fazendo e crescendo profissionalmente. Hoje se exige uma formação. O que leva uma pessoa como você aos 26 anos fazer graduação, mestrado, doutorado, quer dizer, todo um trajeto nesse sentido hoje? É porque está mais difícil o estudo da biofísica? Ou a que você acredita? Bom, eu acho que o que motiva uma pessoa a fazer ciência é toda uma curiosidade que a pessoa tem dentro de conhecimento, de aprendizado, que isso pode ser, a pessoa pode conseguir isso em diversas áreas da ciência, não só a biofísica, como outras diversas áreas, né? Eu fiz a biologia no próprio Fundão e na faculdade do Fundão, né? E nessa ocasião eu estava procurando estágio em diversos laboratórios justamente para me aperfeiçoar, para ter conhecimento e ter a possibilidade de fazer uma boa pós-graduação, né? Uma coisa que eu já queria, né, nessa época, seguir a carreira de ciência, de pesquisa. E nessa ocasião as informações que chegavam sobre o Instituto de Biofísica eram as melhores possíveis, né? De um instituto de peso, de uma produção científica excelente, profissionais, pesquisadores de uma excelente qualidade, de um nível, e principalmente o fato de eu poder fazer uma pós-graduação também de um bom nível, de um bom conceito, né, no país. E toda essa diversidade que o Vanderlei se referiu, que o Instituto apresenta, que eu acho que é fundamental na formação de um aluno, ele ter contato com diversas áreas da ciência biológica dentro do mesmo instituto. E então, eu, na época, eu estava interessada em biologia molecular, e fui procurar o instituto, um laboratório, e comecei a estagiar com o professor Nissim Musache em biologia molecular de vírus e fiz iniciação científica, que seria a parte de graduação ainda, depois um aperfeiçoamento, seria uma fase intermediária entre a pós-graduação, que seria uma pessoa já formada, né? E depois entrei então no mestrado e agora no doutorado, e pretendo continuar, né? Continuar nesse trajeto. Eu colocaria até o professor Carlos Chagas uma questão suplementar. Uma vez conversando com o Dr. Barbosa Lima Sobrinho, que também agora só ingressou nessa etapa dos 80, né? O Dr. Barbosa Lima Sobrinho, uma vez falando até dessa questão de vídeo mesmo, ele disse, esse negócio de videocassete é complicado, tem botão, tem eletrônico. O senhor introduziu toda essa diversidade no estudo da biologia. O senhor se espanta com esse crescimento acelerado, né, da tecnologia, ou o senhor encara isso com uma tranquilidade diferente que a do Dr. Barbosa, que se apavora com alguns botões estranhos? Eu não me espanto, eu admiro. E considero que é a evolução da humanidade, nós não podemos parar o nosso desenvolvimento. O problema é dar uma orientação ética a esse desenvolvimento. Não, por exemplo, não favorecer de modo nenhum qualquer tipo de guerra, e particularmente a guerra nuclear. E
também ver que os progressos da ciência e da tecnologia, completados pelo que eu chamo humanismo científico, sejam dirigidos realmente para a evolução social dos povos e particularmente do povo brasileiro. Eu vou pegar agora aqui com Leite e com Vanderlei uma questão que me parece bastante exótica até certo ponto, com todo respeito ao que eu estou chamando de exotismo aqui, que é uma discussão terrível que se tem nos nossos parlamentos, até recentemente no Rio, sobre aquele negócio do nome de pessoas em ruas e etc. O Instituto tem o nome de seu fundador, que frequenta o Instituto e continua ali comandando pesquisas, ajudando, colaborando, trabalhando em si, enfim, apesar dos seus 80 anos. E, nesse sentido, é que eu coloco, como é que é trabalhar ao lado da pessoa que ajudou a fundar tudo isso? Quer dizer, eu me sentiria, pelo menos, comparando assim, como um novato que joga do lado do Pelé, né? É uma coisa meio assim, não? Eu perguntaria a vocês como é que é essa relação de vocês com o professor fundador do Instituto. Olha, eu acho isso ótimo, né? Eu acho que essa ideia de se homenagear enquanto a pessoa está presente é uma coisa muito boa, muito positiva. E a presença do Dr. Chagas diariamente lá no Instituto, isso tem um reflexo muito positivo na instituição, né? Quer dizer, ele está presente, e nós o consultamos quando necessário, ele está sempre disposto a ajudar, está sempre dando ideias, quer dizer, é uma presença realmente muito positiva na instituição. Eu acho isso muito bom, realmente, a gente homenagear as pessoas enquanto elas estão presentes. Lente, esse fato de trabalhar junto. Eu diria que a grande façanha do Dr. Chagas foi não só ter fundado uma instituição científica, como ter fundado uma instituição científica que se consolidou. Porque no nosso país, os exemplos de instituições científicas que são fundadas e terminam por declinar, às vezes desaparecem ou atravessam momentos de crise enormes, temos tantos exemplos ao longo da história. Ao contrário, a grande façanha e o grande mistério que eu acho que você devia perguntar ao professor Chagas, como ele explica isso, já pode perguntar por mim. É ter conseguido fundar uma instituição científica que pode hoje apresentar aqui 3 ou 4 gerações em torno de uma mesa. Então, essa é a grande vantagem de termos no Instituto com o nome do seu próprio fundador e conviver com ele no dia a dia. Vamos à explicação, professor. Isso é muito misterioso, realmente. Eu não sei, sempre eu acho que isso tudo é devido à alegria que eu tenho no trato das pessoas e no convívio das pessoas, e principalmente dos meus companheiros de trabalho, dos jovens. E digo mais ainda, o prazer que eu tenho, por exemplo, em dar um curso por ano, curso que tem um nome simbólico de metodologia científica, mas que eu vejo que há uma espécie de entendimento com os alunos, e eu não sei, eu não posso explicar realmente por que eu consegui o que o Lente chama de façanha. Eu acho que uma das características que eu procuro dar à minha vida é sempre a de compreender a posição dos outros. E eu acho que isso foi muito importante no desenrolar da história do Instituto de Biofísica. Deixa eu aproveitar, o senhor estava falando desse seu curso uma vez por ano, a Clarissa estava olhando aí interessada. A Clarissa já chegou a fazer esse curso, professor? Fiz durante o mestrado. Então, qual é a sua impressão nessa relação de vocês, alunos, da mais nova geração, com quem fundou o Instituto? É extremamente importante, acho que extremamente valiosa para a formação da gente. O professor Chagas está sempre presente, né, no Instituto, como o Vanderlei falou, sempre dando cursos, está aberto a discussões, participação em seminários. Isso é bastante importante, esse espírito, vamos dizer, do Instituto de Biofísica, de crescimento, de permitir que as pessoas tenham os seus conhecimentos ampliados e tudo mais. Isso é bem do Dr. Chagas e eu espero que isso continue sempre. Eu tenho poucos anos de biofísica, mas eu acho que esse espírito vai entrando nas pessoas.
Professor, como é que o senhor se manter atualizado nesse vertiginoso crescimento tecnológico? Como é que é a sua vida? O senhor tem que, além da presença no Instituto, como é que o senhor consegue se atualizar com essas novidades todas que estão a cada dia surgindo na área? Posso garantir a você que é uma luta. É uma luta difícil. Mas eu acho que os meus companheiros me ajudam muito. São eles que realmente me trazem as informações. E, então, daí você passa a ler artigos, etc. Me dão muitas informações sempre. E é isso que faz. Aliás, eu esqueci de dizer, uma das coisas importantes que eu acho que eu imprimi na minha vida é que a porta do meu escritório, porque é onde eu recebo as pessoas, é no escritório, né? Está sempre aberta, nunca foi fechada. Nunca nenhum estudante teve que esperar marcar para segunda, ou terça, ou quarta-feira um encontro comigo. Nesse sentido, como é que o senhor divide, digamos, os horários da sua vida? O senhor é uma pessoa que inúmeras atividades em academia de medicina, o senhor dirigiu durante algum tempo no Vaticano, né? Toda uma parte científica do Vaticano, eu me esqueço agora o nome, era Academia Pontifícia. Então o senhor tem inúmeras atividades. Como é que o senhor consegue dividir a manutenção permanente do estudo com a atenção dentro do Instituto? Como é que o senhor divide o dia, as suas atividades? Isso talvez fosse até assunto para o programa de 54 minutos, né? Primeiro, eu gosto muito de dormir e acordo tarde. Um dos meus problemas na vida são esses horários malucos, 8 horas, 9 horas da manhã, no fundão, é um problema. É realmente um problema. Depois eu tenho muito prazer na vida. Ver as pessoas, aprender coisas. Então, daí você consegue fazer com que o seu horário dê para tudo que você deseja. Só as pessoas muito ocupadas é que têm sempre um horário disponível. Como é que é esse truque? Explica pra gente. Acho que todo mundo tem agenda apertada, eu gostaria de saber. Primeiro, você não pode se dar importância. Isso é um erro fundamental. De modo que a opinião, o desejo dos outros tem que ter um valimento, né? E aí você consegue encaixar sempre tudo que você quer fazer. Mas há certas coisas que você não pode fazer. Eu, por exemplo, gostaria muito de acompanhar o teatro aqui no Rio de Janeiro. Não tenho realmente tempo, porque quando chego em casa à noite, sair de novo é difícil, né? Mas eu acho que a pessoa querendo faz, porque realmente o que é importante é que a pessoa queira fazer. Você só faz o que quer e só faz bem aquilo que você gosta. Certo. Nesse sentido ainda do fazer bem que gosta, me parece que isso é uma questão que passa pelo Instituto como um todo. Né? As pessoas do Instituto, que nós já entrevistamos aqui no programa algumas vezes, são todas pessoas muito envolvidas com o trabalho, né, do Instituto, quer dizer, tem um carinho muito grande com o Instituto. O senhor, nesse sentido, até por esse lado que nós acabamos de referir aqui, muitas das vezes é considerado a ciência como uma coisa absolutamente distante de uma possibilidade religiosa. Muitas das vezes há essa questão de que a ciência e religião não teriam um possível casamento. O senhor também é responsável por esse casamento, além do casamento da biologia com a física, o senhor também é um marco desse casamento, né, da religião com a ciência. Como é que o senhor explica esse casamento também? Eu acho que esse casamento só pode existir quando não houver intolerância. E havendo intolerância, tudo é possível. É compreensão. E eu, nesse sentido, fiz o que pude, né, lá na Academia Pontifícia. Acho que realmente hoje eu não encontro mais nos cientistas aquele antagonismo com a religião que eu encontrava no princípio da minha vida científica. Quando eu fui a Paris pela primeira vez, no meio muito radical e anticlerical, que era o meio da universidade lá,
Eu tinha um certo acanhamento de duas coisas. Primeiro, de dizer que eu era católico. Mas o dizia, não tinha medo de dizer. E segundo, dizer que eu era professor aos 27 anos, titular. Com medo que os franceses me dissessem, mas quel pays celui-là où on est professeur à 27 ans? De modo que eu não vejo eu acho que essa falta de casamento que você fala é um resultado da intransigência. Eu, por exemplo, não posso compreender como haja esta discriminação religiosa que se faz. Não é? Porque eu acho que eu não acho que a religião seja o ópio do povo. Eu acho que a religião é algo de necessário e que nos espíritos mais altos engrandece e completa o conhecimento do mundo. Eu acho assim. Eu acho que a gente tem também que simplificar as coisas. Se nós começamos a complicar demais as coisas, elas ficam muito difíceis. Esmiuçar muito, elas ficam um pouco objetivas, talvez. O professor citava, Vanderlei, aqui a ajuda, quase que o mecenato que o Instituto teve para se firmar. Você, como diretor do Instituto hoje em dia, as dificuldades da ciência e tecnologia no país, a questão de verbas, como é que você vê esse futuro do Instituto Carlos Chagas Filho? São grandes. Eu diria que a maior dificuldade de um diretor de instituição hoje é justamente essa questão das verbas. Quer dizer, o Instituto de Biofísica é um instituto grande, mas ele, devido à forma como ele foi criado, como ele cresceu, ele não tem problemas internos. Quer dizer, isso que os outros diretores reclamam, de que gastam muito tempo para administrar os problemas internos, isso não existe no Instituto de Biofísica. Né? Então o diretor tem que estar se preocupando muito com o crescimento da instituição. E o crescimento pressupõe recursos. Hoje realmente fazer ciência é algo muito caro, requer muito dinheiro. E nós estamos com dificuldades. Por exemplo, nesse momento, ciência e tecnologia não tem um orçamento. Há um projeto enviado ao Congresso, o Congresso ainda não votou a suplementação orçamentária. Isso significa que não tem nenhum recurso para ser colocado na instituição nesse momento das agências do governo federal, principalmente a FINEP, que é o grande sustentáculo da instituição. Então as coisas vão sendo levadas de uma maneira assim muito na base do esforço de cada um, muitas vezes até com recursos próprios, né? Em certos momentos retira-se dinheiro dos salários, que já são baixos, e se utiliza nos laboratórios para fazer com que as atividades básicas sejam mantidas. Eu acho que está na hora da gente voltar um pouco a procurar outros Guilhermes Guinness no país, né? Em outros países como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, pessoas físicas colaboram com a ciência. Aqui no Brasil, infelizmente, isso não existe. Existiu o Instituto de Biofísica, exemplificou essa questão. Exemplificou isso. Quer dizer, eu acho que é hora da gente pensar um pouco em retornar isso. Bem, como nós estamos aí com o tempo já esgotando, eu queria que o professor Carlos Chagas encerrasse esse nosso programa com o que parece ser também uma marca bastante característica da sua personalidade, independente de todos esses aspectos que nós vimos aqui, da atualização, da dedicação, que é essa visão otimista que o senhor coloca, inclusive, em relação à tecnologia para o estudo da biofísica no Brasil. Bem, o estudo da biofísica está incluído no processo científico, não? Nós não podemos isolar, porque, como eu defini, a biofísica é uma disciplina conjuncional. Ela faz a conjunção entre várias outras disciplinas. Mas eu acho o seguinte: o Brasil não pode vencer a crise sem uma sustentação científica e tecnológica. A separação da ciência e tecnologia, como é o desejo de alguns espíritos que eu chamei de sem prospectiva, não é possível. Tem que se fazer ciência e tem que se fazer tecnologia, que na verdade é ciência aplicada. Embora muitos economistas não pensem que assim seja. De modo que sem essa sustentação,
baseada naturalmente, como eu disse, em princípios éticos e humanistas, não é possível se admitir que o Brasil possa realmente crescer. Então, nesse sentido, eu sou otimista, porque creio que, afinal, a sociedade vai reconhecer a importância e a necessidade de dar o maior empenho para a sustentação de ciência e tecnologia em nosso país. Eu aproveito essa colocação final do professor Carlos Chagas para encerrar o programa com essa mesma noção, que esse reconhecimento da sociedade seja ainda em tempo, como é em tempo o nosso reconhecimento ao prestigioso trabalho do professor nesta área, e esta foi a intenção do programa, mais do que tudo um agradecimento à ação do senhor nesse longo período de trabalho. A todos vocês, a nossa despedida e até a semana que vem.